Tudo começa com uma pergunta que nunca deveria ter sido feita por um menino tão jovem. Se somos livres, por que não podemos atravessar o mar? No instante em que essas palavras atravessam os lábios de Eren, o destino do mundo já estava selado. O menino curioso foi substituído por um jovem obcecado e depois por um homem condenado à própria visão. Eren não foi morto pelos inimigos, ele foi consumido pelas próprias escolhas, pela lógica deturpada, pela dor não curada e principalmente pela liberdade que virou prisão. O que destruiu Eren não foram os titãs, foi a mente humana, com todas as suas falhas, traumas, ilusões e desejos. Neste vídeo, você vai entender as 5 coisas que destruíram Eren, mas com um alerta importante. Essas mesmas coisas podem estar destruindo você, agora mesmo, sem que perceba. E talvez ao final, a pergunta mais perturbadora que reste não seja como evitar isso, mas se você realmente quer evitar, porque há um lado obscuro dentro de todos nós que se sente atraído pela ruína. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso fortalece o trabalho feito aqui e ajuda o canal no engajamento. Deixe seu comentário também, porque isso ajuda na divulgação do vídeo. Lembrete dado, vamos para o que interessa. A primeira coisa que destruiu Eren foi o idealismo cego. Ele acreditava em algo puro, liberdade. Um conceito que à primeira vista carrega beleza e justiça, mas o problema com o idealismo é que ele não resiste à realidade. Liberdade, quando não é limitada por moralidade, rapidamente se transforma em tirania. Eren queria libertar seu povo, depois quis destruir os inimigos, depois quis que o mundo inteiro sentisse o peso do que eles sentiram. A linha entre justiça e vingança se apagou. Isso não é exclusivo de Eren. Em 1917, na Rússia, o idealismo comunista prometia igualdade. No papel, parecia utopia, mas na prática, deu origem a um dos regimes mais violentos da história humana. Milhões foram exterminados em nome de uma igualdade imposta à força. Do mesmo modo, Eren justificou o genocídio global com meio para a paz. Ele não via mais pessoas do outro lado do mar, só obstáculos para sua ideia de mundo. E é isso que o idealismo faz quando vira fanatismo. Cega e torna qualquer atrocidade justificável. Na psicologia, isso é chamado de dissonância moral, quando alguém acredita tanto em uma causa que passa a ignorar seus próprios valores éticos para realizá-la. É o soldado que tortura por achar que está defendendo sua pátria, é o político corrupto que acredita estar fazendo o mal necessário, é o jovem que odeia o mundo e sonha em mudar tudo, nem que seja destruindo. A verdade é amarga. Quanto mais você acredita que está absolutamente certo, mais perigosamente perto está de cometer erros irreversíveis. A segunda coisa que destruiu Eren foi a falta de elaboração do trauma. Eren viu sua mãe ser devorada diante de seus olhos, perdeu amigos, foi traído por pessoas que amava e descobriu que era, na verdade, o inimigo que tanto odiava. Mas em vez de processar tudo isso, ele simplesmente recalou, enterrou a dor, disfarçou com raiva e seguiu em frente como se fosse forte. Só que nenhum ser humano sobrevive ileso ao trauma não tratado. O cérebro humano, quando traumatizado, altera sua estrutura. O hipocampo encolhe, a amígdala cerebral hiperativa, o córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento racional, perde força. Isso significa que uma mente traumatizada pensa menos e reage mais. Toma decisões impulsivas, vê a ameaça onde não há e interpreta tudo como ataque. Foi o que aconteceu com Eren. Ele se tornou paranoico, frio, reativo, incapaz de confiar ou sentir genuína empatia. E tudo isso porque nunca enfrentou sua dor de frente. Na vida real, milhares de pessoas vivem como Eren sem perceber. O homem que explode por qualquer coisa, a mulher que não consegue confiar em ninguém, o jovem que se isola porque o mundo parece perigoso. São todos reflexos do mesmo problema, feridas não curadas. A psicologia chama isso de fuga emocional. Em vez de tratar, a pessoa ignora. Em vez de sentir, ela reprime. Mas o que é reprimido não desaparece. Apenas se deforma, se contorce e acaba destruindo de dentro para fora. A terceira coisa que destruiu Eren foi a visão binária do mundo. Eren cresceu acreditando que o mundo se dividia entre mocinhos e vilões, humanos e titãs, Paradis e Marley. Mas a verdade que ele descobriu foi muito mais cruel. Ninguém é completamente certo ou errado. Todos têm razões. Todos acham que são os heróis de sua própria história. Só que Eren não aceitou isso. Ele se recusou a enxergar a complexidade. Quis reduzir tudo à lógica simples de amigo ou inimigo, e isso o levou ao abismo. Essa visão binária é perigosa, porque impede o entendimento. Nos conflitos modernos, ela é a principal arma de manipulação. Políticos usam, seitas usam, líderes populistas usam. Eles dividem o mundo em nós contra eles. Quem não está conosco é inimigo. Isso elimina qualquer espaço para diálogo.
compaixão ou solução verdadeira. Foi assim que genocídios aconteceram. Foi assim que guerras se perpetuaram. E é assim que pessoas comuns se tornam monstros. Eren, ao adotar essa lógica, selou seu destino. Ele não queria mais entender, só destruir. Ele não queria mais salvar, só vingar. E o mais trágico, no momento em que ele mais precisava de empatia, já era tarde, porque ninguém mais conseguia enxergar nele algo além de uma ameaça. É o mesmo que acontece com pessoas que endurecem demais, que se tornam amargas, que cortam laços por orgulho, por ideologia, por ressentimento. No final, ficam sozinhas, como Eren. A quarta coisa que destruiu Eren foi o isolamento autoimposto. Quando ele descobriu o futuro, quando leu o diário de Grisha, quando viu o que precisaria fazer, ele decidiu carregar tudo sozinho. Escondeu dos amigos, mentiu, fingiu ser além do que não era. Tudo isso porque acreditava que era melhor assim, que era o único capaz de suportar a verdade, que os outros não entenderiam. Mas esse é o erro de muitos que se acham fortes. Achar que solidão é força, quando na verdade é fraqueza disfarçada. Estudos mostram que o ser humano precisa de conexão para manter a sanidade. O isolamento prolongado afeta a cognição, a memória e aumenta drasticamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Eren acreditava que estava se sacrificando por todos, mas aos poucos foi se desumanizando. Cortando os laços que mantinham o humano, Armin e Mikasa, todos que o amavam, ele afastou. E ao fazer isso, perdeu o último vínculo com sua própria identidade. Na vida real, muitos seguem o mesmo caminho. O jovem que sofre em silêncio e não fala com ninguém, o homem que se fecha porque acha que ninguém vai entender, a mulher que acha que confiar é fraqueza. Todos estão se matando lentamente. A solidão não é heróica, é corrosiva, é um veneno lento, e mesmo Eren, com todo o seu poder, foi destruído por isso, porque ninguém sobrevive muito tempo desconectado do amor. E por fim, a quinta e última coisa que destruiu Eren, a crença no destino como justificativa. Eren viu o futuro, sabia o que aconteceria, e em vez de lutar contra, decidiu aceitar, como se fosse inevitável, como se tudo estivesse escrito. Se não houver liberdade nem para recusar, então o que é a liberdade? Ele pergunta, mas no fundo ele já havia desistido. Já havia se rendido à narrativa de que era só uma engrenagem numa máquina maior, só uma peça em um ciclo eterno. Esse é o erro mais trágico de todos, acreditar que não há escolha. Estamos condenados por nossos traumas, por nossa origem, por nossos erros, por nosso passado. Mas a psicologia comportamental, a neurociência e a própria história humana provam o contrário. O cérebro é plástico, o comportamento é moldável. A história é feita de pessoas que romperam ciclos, que desafiaram padrões e que fizeram escolhas mesmo quando tudo parecia definido. O verdadeiro poder humano não está em prever o futuro, está em transformá-lo. Mas Eren não conseguiu, porque ele acreditou demais na inevitabilidade e assim se tornou escravo da própria visão. O menino que queria ser livre morreu o dia em que aceitou ser uma marionete. E ironicamente, foi isso que o destruiu. Não o mundo, mas a ideia de que ele já estava condenado. E agora eu te pergunto, quantas dessas coisas estão destruindo você? Você tem idealismos cegos pelos quais está disposto a queimar tudo e todos? Está ignorando suas dores, fingindo ser forte? Enxerga o mundo sem preto e branco, sem nuance? Se isola, achando que carregar tudo sozinho é virtude? Ou já desistiu, achando que o destino já está traçado e não há como mudar? Eren é um espelho cruel, porque ele mostra que o que acontece com aqueles que confundem dor com propósito, que acham que força é frieza e que preferem destruir a se curar. Mas também é um aviso, um último grito de alerta para todos nós. Você ainda pode escolher diferente. E talvez, só talvez, isso seja o que realmente significa ser livre.